Olá a todos, eu quero agradecer ao convite da doutora Letícia, biomédica, para poder dar uma aula para vocês a respeito do diagnóstico laboratorial da síndrome metabólica. E é uma honra muito grande poder participar desse congresso, né? O congresso inovador nas redes sociais e que tem mostrado aí uma grande adesão por parte de estudantes e por parte de profissionais da área de saúde. Esse ano vem com a temática Congresso Nacional Online Gratuito de Biociências, Inovação e Tecnologia, né? O CNBIT. Então, muito obrigado, é uma honra muito grande poder participar desta aula e contribuir um pouco com os nossos colegas e os nossos futuros colegas. Eu sou Dermeval, sou biomédico e me especializei em fisiologia e patologia clínica. Quero dividir um pouquinho da minha experiência com vocês, tá ok? Então vamos lá. Ao longo dessa aula, nós vamos colocar aí as imagens no canto para vocês terem uma noção do que a gente está falando, né? Porque às vezes a gente fala e a imagem ela ajuda a ilustrar e a sintetizar as ideias, tá bom? Mas eu quero fazer um enfoque hoje a respeito da síndrome metabólica, porque é um tema atual, mas eu acredito que dentro do laboratório de análises clínicas esse tema ele não seja abordado no âmbito da sua concepção científica, clínica, né, e diagnóstica. Por quê? Porque no laboratório a gente sempre tem aquela coisa, vem o pedido de exame e você vai fazendo e soltando o laudo, né? Essa é a prática rotineira da bancada. O que é bom e a gente frisar aqui é a gente ter um conhecimento a respeito do que a gente está fazendo, para ter um conceito geral, clínico. O biomédico tem que ter esse conceito clínico geral exatamente do que você está fazendo. Não é simplesmente ir lá na máquina, colocar o material lá e pegar o laudo que ela emite para você. Tem que ler, tem que interpretar, tem que saber o que está fazendo, né? E é isso que eu quero propor aqui nessa aula. A síndrome metabólica é um tema muito falado, principalmente em disciplinas ou especialidades médicas relacionadas à cardiologia e à endocrinologia, mais sobre a cardiologia. Mas os exames que são relacionados ao diagnóstico laboratorial da síndrome metabólica são exames rotineiros do laboratório. E é por isso que eu fiz essa afirmação de que a gente vai fazendo e vai soltando, porque são exames de rotina, colesterol, glicemia, né? E eu acho interessante a gente ter essa concepção. Por que eu estou fazendo o colesterol desse paciente, a glicemia deu um pouco alterada, será que a gente vai fazer uma hemoglobina glicada? Então eu quero propor um contexto fisiopatológico para a gente entender o diagnóstico disso dentro do laboratório, tá ok? Quero começar definindo o que é síndrome metabólica. O que é esse nome, essa doença? Síndrome metabólica é um transtorno, é complexo e é representado por um conjunto de fatores cardiometabólicos, usualmente relacionados à adiposidade visceral ou obesidade abdominal, né? Barriga propriamente dita, e muito diretamente relacionado à resistência à insulina. E existe uma importância, uma preocupação muito grande quanto a isso nas questões de sobrevida e risco cardiovascular, porque o indivíduo que é obeso, que tem aumento da resistência à insulina, diabetes mellitus do tipo 2 e hipertensão, hipercolesterolemia, são indivíduos que têm um risco cardiovascular muito aumentado. Então, diante disso, existe uma preocupação em agregar todos esses fatores de risco
e dentro da linha diagnóstica poder reduzir esse fator de risco, tratando de reduzir esses transtornos que são complexos, né? Vamos mexer na insulina, vamos mexer na glicemia, vamos mexer no lipídio, para tentar reduzir todos os níveis séricos disso, e vamos mexer na obesidade também, porque está diretamente ligada a esses distúrbios. Então a síndrome metabólica tem essa questão complexa de definição, que é a junção de vários fatores de riscos, vários distúrbios que promovem um aumento do risco cardiovascular, ok? O primeiro ponto a ser observado dentro da síndrome metabólica hoje, principalmente no diagnóstico clínico, então antes de chegar no laboratório, é a questão da obesidade. O problema para nós do laboratório, para o biomédico, para conhecimento e para a aplicação na bancada, é interessante nós levarmos em consideração a obesidade, porque ela é uma causadora de distúrbios metabólicos. Então ela é a principal causadora, por exemplo, do distúrbio relacionado à insulina, certo? Existem algumas controvérsias aí entre a Organização Mundial de Saúde, que usa um parâmetro para definir a obesidade, e as associações, os institutos, os núcleos relacionados ao controle da obesidade, do diabetes e do metabolismo, né, de metabologia, relacionados a outros parâmetros que colocam como fator diagnóstico não a obesidade como a Organização Mundial de Saúde, mas eles estabelecem outros critérios, na verdade. Então existe uma controvérsia muito grande sobre essas definições da obesidade para o diagnóstico da síndrome metabólica. Porque a Organização Mundial de Saúde usa o índice de massa corpórea. Então, se você tiver um aumento, um inchaço da sua mão, pelo índice de massa corpórea, você tem um aumento do índice de massa corpórea, se você tiver inchaço nos membros inferiores. E nem sempre isso pode ser considerado obesidade, mas quando você vai na balança, porque o índice de massa corpórea prevê nos cálculos o seu peso, a sua massa, né? Você tem um aumento de água, um edema, por exemplo, você tem aumento de peso, e isso influencia no índice de massa corpórea. E isso pela Organização Mundial de Saúde, tá? Agora, outras instituições não usam o índice de massa corpórea, eles usam apenas a obesidade abdominal, medida pela circunferência do abdômen, que é medido com uma fita métrica. Então existem essas definições meio que controversas para você estabelecer o diagnóstico, tá? Hoje, a maioria aqui no Brasil usa os dois critérios, o índice de massa corpórea e a adiposidade visceral ou obesidade abdominal, certo? Mas a obesidade abdominal ou adiposidade visceral, ela está diretamente relacionada como o maior determinante de dislipidemia. Por que isso? Porque aquela gordura que fica concentrada na região abdominal está muito próxima e nas vísceras do sistema porta-hepático, aquele sistema circulatório que faz a drenagem de todo o conteúdo abdominal para o sistema porta, que leva até o fígado para metabolização e distribuição, certo? Então aquela gordura também está relacionada com isso, diretamente, porque o sistema porta-hepático faz uma drenagem direta desses lipídios concentrados nas vísceras e na região abdominal. E eles fazem essa drenagem colocando lipídios na circulação, que você tem como fator aumento dos lipídios séricos. E o papel fisiopatológico desses lipídios séricos hoje prevê o seguinte: aumento da resistência à insulina, eu vou falar sobre a resistência à insulina, lipólise abdominal. O que é lipólise abdominal? É a quebra da gordura do que está concentrado aqui na região abdominal, né? A quebra metabólica, a lipólise,
e aumentando os níveis de ácidos graxos livres na circulação. Isso é um problema muito sério. E isso também prevê um maior acúmulo de lipídios, é um ciclo, né, na região visceral, e isso também prevê disfunção nas células beta pancreáticas, ok? Porque você aumenta a gordura, aumenta a quebra e aumenta essa gordura circulante e aumenta também o acúmulo dela pós-circulação. Então você tem disfunção nessa região abdominal por acúmulo de lipídios devido ao aumento da resistência à insulina por causa dessa obesidade visceral presente ali. Qual que é a definição da obesidade visceral? É o acúmulo excessivo de lipídio na região abdominal. É simples, né? E são diversos a vários fatores. Os fatores lipogênicos, que são aqueles fatores metabólicos, bioquímicos, que promovem o acúmulo dessa gordura na região abdominal. E isso está previsto com alterações hormonais e com a idade e alguns fatores genéticos, tá certo? Existe então uma topografia, essa figura mostra bem a topografia, essa figura que vocês vão ver aqui, mostra bem essa topografia do acúmulo dessa gordura relacionado à obesidade abdominal. O que mais que eu quero passar? A identificação da obesidade, então, hoje pela Organização Mundial de Saúde, prevê aquela tabela básica do índice de massa corpórea, né, que é a classificação internacional da obesidade. Então, de 25 a 29,9, o indivíduo é sobrepeso, quando ele tem um índice de massa corpórea de 25 a 29,9 kg por metro quadrado. Quando ele tem 30 quilos a 34,9 por metro quadrado, ele é um indivíduo obeso, e então ele tem uma classificação 1 que é chamado de risco de doença elevado, tá? O indivíduo que tem acima de 30 a 39,9 é um indivíduo que é obeso, mas ele tem um risco 2, que é o indivíduo que tem classificação muito elevado. E tem o que é acima de 40, que é um indivíduo com obesidade grave, e o risco, o grau, a classificação dele, número 3, que é muitíssimo elevado. Então, é muito complicado isso. E isso precisa ficar atento. Lógico que esse parâmetro, ele vem lá da clínica, a clínica já fez essas medidas e vai classificar, mas nós precisamos entender isso. Eu disse que ia falar sobre resistência à insulina. A resistência à insulina, o que é exatamente essa resistência à insulina? Uma definição básica que eu pus aqui, que vocês vão ver aí, que é a resistência à insulina é uma perturbação das vias de sinalização mediadas pela insulina, onde as concentrações normais do hormônio produzem uma resposta subnormal, ou seja, quando você tem níveis normais de insulina, mas a resposta da ação dessa insulina é abaixo do que se espera desses níveis normais, significa que você está tendo insulina com uma resposta inferior ao que ela poderia oferecer. E isso tem uma tendência, por causa da obesidade, de aumentar a secreção dessa insulina nas vias circulatórias. Você vai aumentando os índices de insulina ao ponto de você chegar num nível chamado hiperinsulinemia. Por que se aumenta? Porque você precisa manter a glicemia no seu nível basal. E quando você não mantém a glicemia no nível basal com a quantidade de insulina normal basal, você precisa de muita insulina para manter o nível normal, você tem um estado chamado hiperinsulinemia, certo? E essa hiperinsulinemia, como vocês podem conferir na figura, está diretamente relacionada com a obesidade e é um ciclo vicioso. É um ciclo vicioso. O papel fisiopatológico dessa resistência à insulina é o seguinte: ele é aumentado pela menor captação de glicose, ou seja, implica numa maior produção de insulina pelo pâncreas
para a manutenção dos níveis glicêmicos normais, basais, tá? E isso acarreta essa condição chamada hiperinsulinemia. E isso é o que a gente chama de resistência à insulina, inclusive síndrome metabólica também era chamado mais antigamente de síndrome da resistência à insulina. Hoje, como engloba vários fatores cardiometabólicos, passou a se chamar síndrome metabólica ou plurimetabólica. Essa resistência à insulina é provocada por obesidade, por sedentarismo, fatores genéticos, envelhecimento, algumas desordens raras, mas que também tem como reflexo dela a promoção de diabetes do tipo 2, aterosclerose, dislipidemia e hipertensão. Isso está diretamente relacionado com esses fatores. E isso é complicado. Esse então é resumidamente o grande rol de risco cardiovascular por conta da hiperinsulinemia ou da resistência à insulina. Essa insulina, para a gente recordar um pouquinho, a insulina exerce um papel muito importante no metabolismo dos lipídios. A gente fala do metabolismo dos carboidratos e tal, mas vamos falar dos lipídios aqui. Por exemplo, nos lipídios, o que a insulina faz? Aumenta a absorção de glicose no músculo e no tecido adiposo via GLUT4. Aumenta a síntese de ácidos graxos e triacilgliceróis nos tecidos. Aumenta a captação de triacilglicerol para o tecido adiposo e para o músculo. Ou seja, quanto mais insulina você tem, maior acúmulo de gordura no tecido adiposo e no músculo você vai ter também. E aumenta a velocidade de síntese de colesterol no fígado. Então isso pode levar também, tem uma parte relacionada desse distúrbio que é menos proeminente, que é o tal do fígado gorduroso ou a clássica nomenclatura aquele acúmulo de gordura no fígado, que é a esteatose hepática, certo? Então o laboratório tem que estar atento a isso, né? O conceito da resistência à insulina na prática clínica é mais utilizado para referir a efeitos estimulantes da insulina, né? A regulação desses processos metabólicos torna a insulina responsável, então, pela manutenção da glicemia, né? E uma estreita faixa de variação nos estados de alimentação e jejum. Eu vou colocar aqui uma figura para vocês, só para ilustrar então essa fala até aqui. A obesidade está diretamente relacionada com o acúmulo de gordura nos tecidos gordurosos. Esse acúmulo de gordura nos tecidos gordurosos pode diretamente estar relacionado com fatores inflamatórios, né, no pâncreas, nos músculos, com a produção de proteína C reativa, interleucina 6, TNF-alfa. E a obesidade pode também estar diretamente ligada ao acúmulo de gordura no fígado, como eu acabei de falar, que pode produzir então a esteatose hepática por conta da resistência à insulina. E esse acúmulo de gordura também tem uma ativação no sistema nervoso simpático, aumentando o nível de colesterol sérico, o nível de triglicérides, o nível de lipídios em geral, disfunção endotelial, né, hipertensão, e também atua nos rins, não está expresso aqui, mas atua nos rins, de maneira a mexer um pouco nos eletrólitos. Quando você tem um excesso no diabetes tipo 2, por exemplo, excesso de glicose, a glicose ela tem um fator osmótico muito importante, que faz então no diabetes tipo 2 o indivíduo urinar mais, porque mexeu então no sistema nervoso simpático renal, que promoveu o aumento da liberação de glicose, portanto, como fator osmótico também de água, né? E vamos agora então partir para o diagnóstico laboratorial. Aqui foi só uma visão geral da síndrome metabólica. O diagnóstico laboratorial da síndrome metabólica,
e ela tem diretamente uma importância ligada à fisiopatologia da doença. Eu falei da fisiopatologia aqui da insulina, da resistência à insulina e da fisiopatologia, resumidamente, nessa última figura, da síndrome metabólica com o fator obesidade. Os critérios para diagnóstico da síndrome metabólica começaram, são recentes, a partir de 1998. Isso é recente, não é uma coisa muito antiga. Embora algumas coisas tenham sido detectadas a partir de 1920, mas em 1998 os critérios foram estabelecidos. E isso graças às divergências de padronização, que é aquilo que eu falei. A Organização Mundial de Saúde estabelece um tipo de critério baseado no índice de massa corpórea como fator para diagnóstico de obesidade, enquanto outros institutos conseguem estabelecer outros critérios a partir de outros índices de obesidade. E nós vamos ver eles aqui. Então, eu acredito que conhecer a fisiopatologia desse sistema é algo importante e indispensável e, como eu coloquei, inexorável para você entender e interpretar os resultados desse teste, né? Então, um resuminho básico aqui. Olha só a tabelinha aí. Diagnóstico laboratorial da síndrome metabólica é baseado então nos critérios da Organização Mundial de Saúde, nos critérios da National Cholesterol Education Program, Adult Treatment Panel 3, o que é isso? É o NCEP-ATP3, e do IDF, que é o International Diabetes, a Federação Internacional de Diabetes. O OMS ela estabelece como critério diagnóstico a obesidade, a alteração no metabolismo da glicose, a dislipidemia, a hipertensão arterial e a microalbuminúria. E o NCEP-ATP3 e mais o IDF, eles entendem que você precisa sim identificar a obesidade como primeiro fator, mas por conta da circunferência abdominal, enquanto que a OMS é pelo índice de massa corpórea. Também verificar a glicemia, a pressão arterial, o triglicérides e o colesterol, certo? Então, nessa última tabela, o NCEP-ATP3 e o IDF são comuns no entendimento do diagnóstico. Esses critérios do IDF para síndrome metabólica e definição de obesidade prevê o seguinte: tem um critério obrigatório e mais 2 ou 4 critérios. O critério obrigatório é a obesidade como primeiro ponto de diagnóstico, a circunferência abdominal, diga-se de passagem, não é o índice de massa corpórea, tá? É a circunferência abdominal. Para homens e para mulheres tem estabelecido critérios, medidas, e aqui o IDF ele coloca os europeus, os sul-africanos, mediterrâneos com medidas por conta da característica do biotipo do pessoal dessas regiões, para sul-africanos e América Central, e os dois critérios ou mais não obrigatórios, mas que tem que ter ali para promover o conceito de síndrome, o triglicérides acima de 150, o HDL abaixo de 40 para homens e abaixo de 50 para mulheres, pressão arterial maior ou igual a 130 por 85 milímetros de mercúrio, uma glicemia de jejum maior que 100 mg por decilitro, como diagnóstico prévio de diabetes. Então, se a glicemia tiver 99, o teste de tolerância à glicose é recomendado, mas não é necessário para o diagnóstico da síndrome, porque se você não tem diabetes, você não tem por que fazer o teste de tolerância oral à glicose, né? Esses dados foram coletados das diretrizes brasileiras de obesidade. Agora, os critérios da OMS com NCEP-ATP3 e IDF, então prevêem para a obesidade o índice de massa corpórea acima de 30 kg por metro quadrado, prevêem uma circunferência abdominal maior que 94, isso aí é geral para homem e para mulher, enquanto que no NCEP-ATP3 a circunferência abdominal para homens é de 102 centímetros e para mulher de 88, é maior que 88, que 102 e maior que 88.
A alteração do metabolismo da glicose para o critério da OMS prevê resistência à insulina, hiperinsulinemia, portanto, intolerância à glicose, quando você faz o teste de tolerância oral à glicose que dê mais de 200 mg por decilitro, e o diagnóstico de diabetes do tipo 2, não sendo o indivíduo portador de diabetes do tipo 2 obrigatoriamente conhecido como indivíduo com síndrome metabólica. Tá? A dislipidemia prevê que um HDL menor que 35 para homens e menor que 40 para mulheres. A hipertensão arterial hoje maior que 140 por 90, e também prevê ou pacientes que não têm essa pressão, mas usam antihipertensivos, isso tudo está influenciando. E a microalbuminúria, quando você tem uma excreção de mais do que 20 microgramas por minuto, tá? Então, esses são os critérios do OMS. Os critérios do NCEP-ATP3 é a glicemia mais que 100 miligramas por decilitro, ou para quem está fazendo uso de medicação para diabetes mellitus. Pressão arterial maior que 130 por 85, ou uso de medicação para hipertensão. Triglicérides maior que 150 mg por decilitro, ou uso de medicação. E o colesterol maior, quando você tem HDL menor que 40 para homens e menor que 50 para mulheres, ou uso de medicação para hipercolesterolemia. Tá? Esses são os critérios do NCEP-ATP3 e o IDF. Então, esses são os critérios do laboratório. Esses critérios que são, em parte, divergentes, né? Mas que são ambos considerados como fator diagnóstico para a síndrome metabólica. E isso varia um pouco a partir do padrão laboratorial, né? Atualmente nós estamos seguindo, por exemplo, um padrão de glicose de 99 mg por decilitro, mas tem lugar que 100 mg por decilitro é o padrão, é o fator de corte, né? Bom, os exames laboratoriais necessários para a síndrome metabólica, porque quem estabeleceu esses padrões necessários foi o NCEP-ATP3. O que nós vamos pedir para diagnosticar a síndrome metabólica? Então, os exames laboratoriais necessários para o diagnóstico da síndrome metabólica pelo NCEP-ATP3 são estabelecidos com a seguinte lista. Glicemia de jejum. A síndrome metabólica é definida pelo critério do NCEP-ATP3, é recomendada como diagnóstico de alteração da tolerância à glicose apenas para avaliação laboratorial de jejum, não exigindo esse teste oral à glicose, nem outros métodos apurados de avaliação da insulinoresistência, por exemplo, que são dois principais aqui, que é o CLAMP e o ROMA-IR. O que é necessário é saber se o paciente, isso é muito importante para o laboratório, saber se o paciente faz uso de medicamentos hiperglicemiantes. Quais são esses medicamentos hiperglicemiantes? Corticosteroides, beta-bloqueadores e diuréticos. Essas três classes de medicamentos são medicamentos chamados hiperglicemiantes, porque de alguma forma eles conseguem fazer com que haja aumento da glicemia circulante. Então é necessário o laboratório ser informado para que nós tenhamos então um parâmetro no exame e possamos informar o médico, caso ele não saiba ou caso ele não consiga entender o resultado divulgado pelo laboratório. Tá? Então tem aqui a lista que eu vou passar para vocês na figura que vocês podem enxergar sobre esses exames laboratoriais e os critérios. Então a gente vai voltar a falar um pouco da resistência à insulina. Por quê? Porque existe uma parte só de trabalho laboratorial para você trabalhar apenas com a insulina nesse caso, né? Então a insulina desde 1930 já começou-se a estudar laboratorialmente esse hormônio, mas em 1960 é que as coisas começaram a melhorar com o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, né? Então existem três categorias
que a resistência à insulina pode se colocar na questão de ser identificado laboratorialmente. A primeira categoria é um teste chamado clamp euglicêmico e hiperinsulinêmico, que faz com que você receba insulina em doses subfisiológicas e soro glicosado para tentar ver o efeito da ação da insulina sobre a glicose, né? Se a quantidade subfisiológica consegue manter a normoglicemia. Em pacientes com síndrome metabólica, provavelmente não. Você vai ter que aumentar a concentração de insulina para poder manter a normoglicemia. E aí você consegue medir o quanto, né? Os testes que analisam o ciclo de feedback da glicose plasmática e secreção pancreática de insulina também. E marcadores de resistência à insulina que utilizam indicadores bioquímicos de dosagem. Então, são 3, mas nós vamos falar dos principais. Então, aqui na resistência à insulina, eu quero falar do clamp, né? Clamp é chamado de clamp euglicêmico hiperinsulinêmico, por quê? O próprio nome já diz. Você faz um clamp, é o mesmo clamp que você faz para conseguir enxergar a variação de íons pelos canais. Clamp iônico, né? de cálcio, de magnésio, de sódio e de potássio. Então aqui a gente usa, a técnica é a mesma. Você tem, isso foi desenvolvido em 1979 e é inclusive considerado pelo NCEP-ATP3 como padrão ouro para avaliar a ação da insulina, né? O diagnóstico de hiperinsulinemia. É a técnica padrão ouro, mas para nós ela não é viável, por vários motivos, entre eles a viabilidade laboratorial e a questão financeira, são custos elevadíssimos. O objetivo dessa técnica, então, é elevar abruptamente a concentração de insulina plasmática até um nível desejado e, por outro lado, você dá glicose, um soro glicosado, no nível basal. Então, a ação dessa insulina tem que manter essa glicose no nível basal. Se você precisar de mais insulina para manter o nível basal de glicemia, você é um indivíduo hiperinsulinêmico, tá certo? Um outro teste é o índice ROMA-IR. O índice ROMA-IR é um modelo matemático, né? O ROMA significa Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance, que é a sigla ROMA. Ele baseia-se na relação de feedback, né? Feedback negativo, que existe entre a produção hepática de glicose, tá? Produção hepática de glicose, então é neoglicogênese, e a produção de insulina pelas células beta para a manutenção da homeostase glicêmica no estado de jejum. Ele faz um cálculo que vocês estão vendo aí, que é a glicemia. No caso nosso aqui é a segunda linha, né? Glicemia em miligramas por decilitro vezes a insulinemia, quantidade de insulina circulante em microunidades por ml, dividido por 405. O fator de cima geralmente é usado nos Estados Unidos, porque eles não usam miligrama por decilitro, eles usam milimol por litro, né? A unidade de medida. O fígado ele é responsável por produzir 90% da glicose do estado de jejum, certo? 2/3 são utilizados por tecidos não dependentes da insulina. Então, nesse contexto, o índice ROMA expressa a resistência à insulina hepática e pressupõe que ela e a resistência à insulina periférica são equivalentes. Ou seja, se você tem um aumento da resistência à insulina no seu corpo, é mais ou menos o reflexo do que você tem no fígado. Ele prevê isso aí. Então é um índice matemático, são os dois top da linha. Para o diagnóstico de diabetes, então é o básico, a glicemia, né? Baseado então que a glicose geralmente ela é determinada pelos aqueles métodos enzimáticos, que é a glicose oxidase e exoquinase, que é o mais aplicado e o mais usual hoje, né? E nessa reação a gente tem produtos da glicose, que é a glicose 6-fosfato e o ADP, porque existe o consumo de ATP, que é a reação que a gente tem quando você pega no tubo o sangue do paciente. E você está vendo aqui então
o critério diagnóstico de diabetes recomendados pela Associação Americana de Diabetes e pela Sociedade Brasileira de Diabetes, tá? Então nós temos a evolução, os anos, os valores, os índices. Aqui para diabetes do tipo 2, a glicose de jejum, sobrecarga, e tem também a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada hoje está se tornando o padrão ouro para diagnóstico de diabetes, né? Tem aqui uma tabelinha aqui com os valores para o controle metabólico quando você usa a hemoglobina glicada, que ela até a década passada ela era empregada apenas para monitorar pacientes com diabetes. Hoje ela já está sendo utilizada para diagnosticar o diabetes, e ela é padrão ouro para monitoração, segundo o National Glycohemoglobin Standardization Program. E a gente tem que ter alguns cuidados com a hemoglobina glicada quanto aos aspectos pré-analíticos, né? Geralmente é coletado no tubo com EDTA, que é o da tampinha roxa. Você só não pode usar depois o soro, você pode usar o soro resfriado, mas não congelado. E existe também um método de hemoglobina glicada por cromatografia líquida, que por troca iônica, né? O HPLC, muito usado e muito eficiente, mas o custo também é elevado. Então, para o laboratório hoje é o método básico de padronização básica, tá? E tem uma tabelinha aqui também da relação da hemoglobina glicada com a glicemia média estimada nos últimos 3 ou 4 meses, que é aquilo que a hemoglobina glicada prevê. Então hoje, nessa tabela de hemoglobina glicada, para a gente interpretar ela com base na glicemia média, para você ter uma ideia, a glicemia 99, né, o modelo atual 98, 99, corresponde a uma hemoglobina glicada de 5%. Então, se a sua hemoglobina deu 6%, você estaria com uma glicemia média hoje, nesse atual modelo, de 126 mg por decilitro, o que pode ser considerado um índice de diabetes, diagnóstico de diabetes. Um 7 de hemoglobina glicada, 7%, você estaria com 154, que praticamente caracteriza diabetes. Então, esses são os índices atualmente utilizados. Então, aqui está os meus contatos, aqui estão as minhas redes sociais, e eu espero que todos tenham um bom entendimento, e qualquer dúvida, use esses contatos que eu estou à disposição para poder tentar sanar as dúvidas. Foi um prazer muito grande, era isso que eu tinha para passar a todos, e eu espero que todos tenham um ótimo congresso. Então até lá, muito obrigado, hein?